Então, irmãos, vamos continuar o nosso estudo de Isaías, o profeta Isaías. Mais ou menos 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. Por aí dá para ter uma ideia, pálida ideia, que Deus inspirou o profeta. Como o profeta, como homem, porque Isaías é um homem como nós mesmos, era um pecador, também tinha defeito, porque o único que não teve defeito, o único homem é o homem Jesus. Ele era Deus. Isaías não era Deus, ninguém, mas só que ele era homem de Deus, o profeta inspirado por Deus, e falando tudo 700 anos mais ou menos da vinda do Messias, anunciava os castigos que ia vir para o povo, e vinha, porque era Deus, Espírito Santo, Espírito de Deus, inspirando ele para ele falar. Porque o profeta, quando fala falso profeta, aquele que fala não acontecia, ele morria. Se o profeta falasse não acontecia, ele falava, porque não podia falar por sabedoria dele, por base, por cálculo. Aí eu acho, vai chover amanhã, nós acho, pelo tempo, pela experiência, mas Isaías foi usado por Deus, como os demais, que escreveram a Bíblia. Então no capítulo 47, que nós estamos terminando, né? Versículo 11, diz assim, portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar, e virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Veja só, ele falando aqui, falando do futuro, sobre ti virá o mal. E nós falamos isso, sobre ti virá o mal, se não aceitar a Cristo, né? Não estamos falando inspirado, nós estamos falando de acordo com a inspiração da Bíblia, que se não aceitar Jesus, ele vai ser condenado, morrer sem Cristo. E falamos para os cristãos, baseado na Bíblia, olha, portanto, sobre ti virá mal, se você for contra a vontade de Deus, não obedecer ao Senhor. E aí ele fala que sem que saibas a sua origem, sem que vocês saibam de onde começou isso aí. Às vezes nós sofremos algumas consequências e nós não sabemos da origem de onde começou. Primeiramente, a origem que começou lá no jardim do Éden, de Adão e Eva, pecado de Adão. Então quer dizer que todos os pecados, todas as consequências de pecado vêm de lá, da raça humana. E ele diz, e a tal destruição cairá sobre ti, sem que possas evitar. Não tem como evitar, Isaías falando para eles. E nós também não tem como evitar, sem aceitar Jesus, de não ir ser condenado. Não tem como evitar isso. Não tem como evitar o propósito de Deus. Você dá um jeitinho na igreja, dá um consolo, você começa a servir a Deus, você vem para a igreja, que Deus vai te dar um lugar nos céus, começa a querer evitar o mal. Não, tem que falar a verdade. Ele fala assim, e virá sobre ti de repente, desolação que não poderás conhecer, você nem sabe de onde vem. Então este mal que viria sobre eles, que de fato seria permitido por Deus. Todo mal que acontece é permitido por Deus. Então fala que eles não poderiam ser rejeitados, esses maus, que eles confiavam em homens,
inclusive nos feiticeiros, chamados hoje os benzedores. Vai atrás de benzedeira, vai atrás de procurar benzedor. Quantas vezes fizemos isso? Eu fiz isso quando as crianças eram pequenas, vi muitos fazer. E não vai ser evitado por esses homens que vocês estão confiando em homens e por ninguém. Versículo 12, ele diz: deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Então, com efeito, aqui ele está dizendo, durante muitos séculos, ele está falando, tu tens crido em teus adivinhadores, quer dizer, nos encantamentos, quer dizer, nos teus adivinhos. Durante séculos vocês vêm acreditando, e hoje também. A maioria do mundo vem acreditando de séculos sobre séculos, passando de geração por geração, gerações por gerações, acreditando em feitiçaria. Ele falou, agora vê se te vão fortalecer. Se vocês estão crendo nisso, vê se eles vão te fortalecer. Então ele falou, deixa-te estar com os teus encantamentos, uma coisa encantada, uma coisa que um adivinhador que adivinha, começa a falar o futuro, feiticeiro, e com a multidão das tuas feitiçarias, multidões, ele está falando, multidão, em que trabalhaste desde a tua mocidade, está falando, desde a tua mocidade, desde que vocês, de novo, você já vem isso, acreditando em feitiçaria, acreditando, hoje, acreditando no falso evangelho, acreditando em tantas coisas, e menos na Bíblia. Aceita tantas coisas complicadas, você não tem certeza de nada, e não acredita na salvação de Cristo, que é de graça. É tão fácil, é tão simples crer no verdadeiro e começa a complicar, crer na mentira. Aí ele fala assim, vê se tudo que você desde a tua mocidade, ver se pode se tirar proveito nisso. Não. Nós, que proveito que nós vamos tirar do tempo nós éramos da mocidade para a vida espiritual? Não. Alguma coisa serve como experiência, como que você, não no mal, no pecado, veio como que nós fomos criados, a educação que nós tivemos, como que no trabalho que nós trabalhamos com tanta dificuldade no passado. Então nós podemos tirar experiência disso. Mas ele fala aqui, que proveito, ou se porventura pode fortalecer essas coisas da nossa religião do passado. No versículo 13 ele fala assim, cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Na outra versão fala assim, das tuas consultas. Vocês cansaram de tanto consultar esses adivinhos. Vai tanto fazer perguntando nos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoueiros, quer dizer, adivinhos dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores, quer dizer, que prediz o futuro, das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eu lendo esse versículo, eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver com religião. Aqui no caso, ele só que fala que eles contemplavam os astros. Nós contemplávamos os astros, nós quase tudo do que tempo na roça, na plantação da lua, seguia a lua. Para quebrar milho, tinha aprendido com o vô, meu pai, tinha que quebrar na minguante, o milho não carunchava. Não sei se os irmãos passaram por isso, cria assim. Mas nós, vou falar, na nossa família lá, plantação, lua cheia, usava plantar todo na lua cheia. Para cortar cabo de enxada, derrubar madeira, minguante. Então que seguia a lua naquele tempo.
Até o meu avô, um dia, ele foi contando, estava numa casa lá em Santa Cruz, se não me engano, acho que na Casa Garcias, ele contando que ele seguia a lua para plantar milho, plantar. E tinha um fazendeiro rico, né? Até meu pai ficou até com vergonha dele falar. Ele começou a ensinar o homem como plantar na lua para poder colher. E ele falou, eu fazia cálculo, vou plantar feijão, vou colher saco por litro. Aí o homem falou assim, seu Sebastião, falando para ele, é que o senhor planta de pouco, mas eu que planto aí semanas e semanas, vai mês, plantando, não tem como seguir lua, vai plantar muito. Ela falou, podia ter ficado sem essa, né? Então, que aqui na evento do Espírito Santo, falando dele, através do profeta Isaías, então ele convida o que há de melhor em Babilônia. O que há de melhor? Se for para nós isso hoje, o que há de melhor no mundo? Convida, procure o que há de melhor no mundo. Quem quer que fosse para deter, para impedir os eventos que está por vir. Não existe ninguém na face da terra, no mundo, que pode impedir os eventos de Deus. Não há ninguém que pode impedir uma tempestade quando Deus permite. Não há. Só há uma coisa: se o cristão obediente a Deus, se ele leva em oração, ele pode. Então nós pedimos, não na força, na energia da carne, é pelo poder, a oração, com a fé em Deus, que ele pode tirar. E isso já está desde o tempo dos séculos, desde a eternidade passada. Ele fala, saiba por quê? Porque foram ordenados por Deus, por isso que vocês não conseguem deter. Procuram o melhor que vocês acham que tem na Babilônia. E hoje nós procuramos o melhor, o que tem de lá de bom na Babilônia, que pode deter o que for ordenado por Deus. A Babilônia dependia de sinal, como hoje depende de sinal dos corpos celestiais, como nós também, a fim de tomar suas decisões. Como dizendo, vamos ler lá em Daniel, capítulo 2. O que Daniel usou? Sabedoria de Deus. Ele não se engrandeceu. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, e os magos, e tudo que adivinhar a interpretação, e o rei ia acabar com tudo. Aí procurou Daniel e os seus companheiros. Fala lá no capítulo 2. E Daniel resolveu o problema. Ele falou, há um Deus dos céus. Não é em mim, não é sabedoria minha. Ele não se engrandeceu. Ele falou, há um Deus dos céus que contou. Ele contou tudo para o rei. Então aqui vejam só a comparação aqui no versículo 14 de Isaías 47. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Então ele falou que esses adivinhadores, essas pessoas que eles tanto confiavam, eles são como pragana. Como pragana quer dizer uma moinha, de parte fininha. O fogo vai queimar essa palha. E não poderá salvar a sua vida do poder das chamas. Esses vão ser queimados, estão confiando nele, acaba tudo. É como uma palha no fogo. Ele está dizendo, não haverá brasa para se quentar. Quer dizer que não vai sobrar nada. Porque no fogo de lenha, sobra brasa para esquentar. Falando, palha não sobra nada. Que proveito. O fogo, a lenha, tu é uma lenha, uma fogueira. Ele está dizendo assim, ele entende isso, né? Não haverá brasa para se aquentar, nem fogo se assentar junto dele. Não vai, nem fogo não vai, nem fogo, quer dizer, não vai sobrar nada. Dá o fogo de palha, na palha o que acontece? O fogo queima e apaga, não sobra nada.
não sobra brasa para você esquentar, ele está falando. Não sobra brasa para você ficar sentar junto dele no fogo, não vai sobrar nada, não vai queimar, vai no fogo continua. Então esses encantadores tinham que ser totalmente destruídos. Porque a condenação que sobreviria não seria como um pequeno fogo, falando para ele, e assim um fogo consumidor de horror e morte, ele diz. Final aqui nesse capítulo, versículo 15. Assim serão para contigo. Então ele está falando, assim serão para vocês. Tudo isso que Isaías está falando, assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Se começa a confiar, vocês vão confiar, não, ninguém deles vai salvar. Ninguém. Ele está dizendo, isto vai ser contigo aqueles que trabalhaste, os teus negociantes desde a mocidade, desde o tempo passado. Ele fala aqui, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, e ninguém te salvará. Então quer dizer que a influência poderosa que Babilônia tinha, a qual se envolvia com todas as nações no mundo desta época, seria destruído. E hoje na Babilônia, que ela está envolvida com todas as nações. Ele fala, seria destruída junto com todos os seus comércios e atividades. Em outras palavras, a destruição seria completa. Os astrólogos da Babilônia, como vimos no versículo 13, praticavam suas artes para salvar a Babilônia dessa profecia, mas nem ao menos eles podiam salvar eles mesmos. Nem eles podiam salvar eles mesmos, como que ia salvar a Babilônia. Nós não podemos salvar a nós mesmos, como que nós vamos salvar os outros? Falando da salvação eterna. Nós não temos recurso nenhum para livrar as pessoas de certos sofrimentos. Porque às vezes você conselha, às vezes você fala e a pessoa faz. Nós ensinamos que devemos obedecer a Deus, ter uma separação total do mundo, do pecado, santificar bem a vida, que muitos não estão preocupados com santificação. Muitos cristãos não estão pensando em santificação. Eles querem gozação, eles querem prazeres da carne. Deve santificar a Deus. Agora vamos entrar no capítulo 48. Capítulo 8, ele é do versículo 1 e termina no versículo 22. 22 versículos. Aí ele fala de novo para a casa de Jacó. Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. O que adianta falar no nome de Deus? Louvar a Deus, mas não em verdade e nem em justiça. Nós devemos falar o nome de Deus, louvar o nome de Deus, mas em verdade, servir a Ele. Então ele fala, ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel. Jacó, antes de ser Israel, quando ele era sozinho, e depois
se tornou uma nação. Jacó. Fala aí, saíste das águas de Judá. Este apelo, afinal, é urgente. Teve por desígnio levar um surdo e cego Israel a reconhecer os caminhos de Deus na criação e na história humana. Então, quer dizer, é um apelo que ele faz hoje também, um apelo urgente, uma final urgente. Às vezes nós fazemos apelo no final da pregação, nem sempre faço, mas se a gente prestar bem atenção, a própria palavra de Deus, que é mais forte, ela faz o apelo. Um apelo urgente, teve por desígnio o propósito de Deus, o consentimento de Deus, de levar o surdo e o cego Israel a reconhecer os caminhos de Deus. Então nós fazemos um apelo ao mundo e fazemos um apelo para os cristãos, que às vezes está surdo, está cego, de reconhecer o caminho de Deus, no caminho que está andando. Então ele está falando que é para ouvir isto, falando de Jacó. Este nome é o natural da nação, é o nome natural da nação. Israel é o nome espiritual, Jacó é o nome natural. Nós, Sebastião é um nome natural, irmão Sebastião é um nome espiritual. Paulo, nome natural. Eu não tenho por hábito, irmão, de chamar a pessoa, membro da igreja, por o nome natural. Eu vou pelo nome espiritual. Mais interpretei, irmão Paulo, irmão Daniel, irmão José Vicente, irmã Rosa. Só não fala minha mulher de irmã, não tem alguém que fala. Acho que só tem um que fala. Irmã Rosana, irmão João Aristide, irmão Daniel Domingues Martins, irmão Jurandir. Eu não vou falar, ô Jurandir. Tem muitos cristãos que falam assim, eu vejo aqui na igreja tem. E outros. É irmão. Irmão. É irmão em Cristo. Nós não vamos falar por irmão na carne. Irmão na carne, em Adão e Eva, nós somos todos irmãos. Em Adão e Eva. Tudo criatura de Deus, mas não filho de Deus. Então eu tenho que considerar com amor, com carinho. Falar, meu irmão. Eu vou chamar ele por nome, eu vou chamar ele como se fosse um estranho. Penso eu assim. Jurar no nome do Senhor é um modo que expressa adoração. A frase, mas não em verdade e nem em justiça, ele expressa aqui o pensamento da adoração. Quer dizer que vocês estão fazendo tudo, mas vocês não estão adorando a Deus. Vocês não estão fazendo justiça. E nem tampouco em sinceridade. Vocês não estão cantando, louvando a Deus com sinceridade. Como Jesus disse para aqueles grupos lá em Mateus 7. Escreveu lá para eles ao vivo presente. Que um dia, no dia do juízo, do grande trono branco, eles vão querer cobrar. Os religiosos, que vem seguindo desde aquela época até hoje esse grupo, cobrando de Deus, que expulsa demônio, que faz mil maravilhas, que faz prodígio. Essa classe de pessoa, mas não é sincero para com Deus, seu coração. Não adora a Deus, adora ele a si próprio. Quem adora a si próprio está adorando o pai da mentira.
Não era sincero e nem completo, não era sincero e nem puro. Se não era sincero, não é puro. Porque não deixa a idolatria, adora a Deus e a Mamon. Tem esse grupo que adora a Deus e adora a Mamon. Mamon, não é mamão, Mamon. Quer dizer, o que quer dizer mamon, a palavra mamon? Riqueza. Aí, está dizendo assim, dinheiro, riqueza. Então, adora a Deus e adora a riqueza. Não abre mão. Aí ele fala no versículo 2: até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. A essência deste versículo é a ideia de que Judá pôs grande dependência e valor sobre o externo e o formal. Eles valorizavam o externo fora e não o formal, e não lá dentro. Não dentro do coração, tem que ser com o coração. Como no fato de pertencerem à cidade santa. Eles adoravam o exterior, o externo, Jerusalém. Compare com as jactâncias dos judeus na época do Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 33. Lá é palavra do Senhor de Jesus. Responderam-lhe, olha esse orgulho, quando Jesus estava discutindo com eles, falando para eles. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Uma declaração irônica, já que eles tinham sido escravos dos egípcios, dos assírios, dos babilônios, dos persas, dos gregos, e até agora estavam dominados pelos romanos. Jesus falando para eles, não viam e nem admitiam a sua verdadeira condição espiritual. E o povo hoje não vê a condição espiritual, mas tem que ver a condição espiritual nossa como está. A minha condição espiritual está bem? Ou está mais ou menos? Ou está mal? Muitos cristãos estão salvos na condição espiritual, está na reserva. Não tem conhecimento, não tem força para servir a Deus, tem mais força para servir o diabo do que servir a Deus. É duro falar isso. Eu fiquei muito agradecido com a pregação do irmão Daniel, os demais, que o irmão Daniel queria pegou tão pesado sexta-feira, porque não fica só eu falando. Ele pegou pesado mesmo, sobre a santificação, a separação. Começou falando até da contribuição, os irmãos. Quem ouviu a mensagem dele? Por que ele fala isso? Porque ele contribui. Porque ele contribui desde que eu não vim aqui. Está o irmão Daniel na lista, na marcação. Está o irmão Daniel. Ele falou assim, eu recebo aquele separado, não conto. Ele fez a comparação com o aluguel. Você recebeu o dinheiro do aluguel? E ali por ali fora ele foi. Uma condição espiritual, a qual Jesus trataria de bom ânimo, com amor, as almas deles e de muito, do mundo todo. Jesus, ele trata com amor as almas das pessoas, e as pessoas que fazem? Eles dão as costas, dão de ombro, como o pastor Antônio costumava dizer, dão de ombros, quer dizer que não me importa. Não importa o que está falando que vai acontecer. Versículo 3: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram e eu as fiz ouvir.
apressuradamente, quer dizer, de repente ou de repentemente. Em outra versão fala, eu a fiz ouvir, de repente a fiz e aconteceram. O que ele quer dizer? Que as primeiras coisas corresponde o nascimento predito de Isaac, que desde a antiguidade, desde o passado, e do êxodo predito do Egito, as palavras as fiz ouvir ou conhecer e anunciei, assim também como de repente, refere-se à libertação do Egito. E não havia nada que indicava a sua vinda até, que veio de repente. Então, naquela época, não havia nada que indicava a vinda de Jesus, que veio de repente. E nós também, não há nada que indique para nós. Quando a pessoa é nova, ou a pessoa é de idade, ele está só preocupado com esta vida, e não há nada que indique que a morte está perto. De repente ela pode vir. E também não há nada que indique também quando Jesus vai vir. Está perto, nós não sabemos. Esse perto, que pode ser muitos anos ainda, mas está perto. E às vezes ele busca nós essa noite, estamos preparados? Não vamos passar vergonha, que se tiver em pecado vai passar vergonha no dia do juízo. Então nós devemos procurar servir a Deus, porque as coisas vêm de repente, nós não esperamos. 4. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Então ele falou que ele sabia quem vocês eram. Deus conhece o povo antes de vir ao mundo. O argumento desse versículo é que Deus, que sabia de antemão a teimosia, como que o seu povo se aferraria aos seus ídolos. Deus já sabia. E não ao Senhor dele. Deus já sabia que o povo dele ia aferrar aos ídolos, falando aos judeus. Deus já sabia que vocês iam aferrar aos ídolos, e não o Senhor deles. Esse Senhor deles que veio dos céus em carne, que é Jesus, como nós, como homem, para nos salvar do inferno. Jesus veio isso ao mundo para nos salvar do inferno. No caso aqui, falando para eles e tirando lições para nós hoje. Eu vou ler o versículo 5 e parar para isso. Domingo, se Deus permitir, nós continuamos. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, e a imagem de fundição as mandou. Desculpe. Já foi observado que havia uma tendência forte para a idolatria entre os judeus, não somente antes, mas também durante o cativeiro. Está em Ezequiel 20:32. Outro dia nós lemos, vamos ler. Somente o Senhor decreta e executa a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Deus faz tudo de acordo com a palavra dele. Então, por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse. Então, note bem, irmão, que tudo é anunciado para nós. Ele anunciou para nós temos em mãos. Ele fez nós ouvir antes que acontecesse. Tudo antes que acontece nós ouvimos. Já sabíamos que se nós desobedecer a Deus, vamos pagar. Para que não disseste. Ele está falando aqui, o meu ídolo fez estas coisas, e a minha imagem de fundição as mandou. Se não falar que é elas que mandou, não pode ter desculpa. Então vamos guardar isso.
e vamos estudando a profecia de Isaías pouco a pouco. Amém?